Olá pessoal, Alisson Water aqui da Universidade da Califórnia e vou estar falando um pouco desse nosso novo trabalho com a modelagem de neurônios autistas aqui no laboratório. Andei fazendo umas postagens ali no Facebook sobre esse novo trabalho e vieram muitas perguntas, né, como é que ele foi feito, exatamente alguns detalhes e tal, então vou tentar nesse vídeo dar uma explicada geral no que a gente fez. Bom, a gente já tinha com muito sucesso modelado formas de autismo sindrômica, como por exemplo a síndrome de Rett, né? E essas síndromes são mais fáceis de se modelar porque a gente conhece a mutação genética, né? E a gente tinha feito algum trabalho com o autismo idiopático, em alguns casos onde a gente havia sequenciado e descoberto exatamente qual era o gene causador, né? Mas esses eram casos isolados, eram indivíduos isolados. O que a gente nunca havia feito era modelar uma população autista. E isso, durante muito tempo, eu não sabia exatamente como fazer isso, né? Porque qualquer população de autista é heterogênea, né? E essa heterogeneidade reflete muito, né, a parte genética, né? Ou seja, cada indivíduo é único, vão ter as suas mutações e as origens causais do autismo vão ser diferentes em cada indivíduo. Então, por um tempo, eu não sabia exatamente como que seria feito essa modelagem populacional de um grupo de autistas. Até que a gente teve uma ideia que seria, vamos trabalhar com um grupo onde a gente tenha um endofenotype, né? Um fenótipo comum, né? Um fenótipo clínico até comum entre esses indivíduos, né? E a gente achou uma maneira de fazer isso de uma forma quantitativa, que foi escolher um tipo de fenótipo ou característica desse grupo onde a gente pudesse medir e ter certeza. O problema de fazer isso com alguma outra variável não quantificável, né, que a gente cai num nível mais abstrato e subjetivo, né? Então, por exemplo, o autista verbal versus não verbal, e aqueles que só falam algumas palavras, é considerado verbal ou não verbal, né? Então seria complicado a interpretação. Então a gente tinha que escolher uma característica que fosse comum a esses autistas, que fosse quantificável, né? Pois bem, cerca de 20 a 30%, ou seja, uma parcela relativamente larga do espectro autistas, né, de indivíduos autistas, possuem essa característica que é o volume da cabeça maior, né? E isso é medido, né, durante o nascimento da criança pelos pediatras, tal. Só vendo a circunferência da cabeça já dá para perceber isso, né? Mas o que a gente fez foi melhor ainda. Assim que se percebeu, né, que alguns desses pacientes tinham realmente a circunferência da cabeça maior, a gente fez um MRI, ou seja, um scanner de cérebro, né, para medir o volume do cérebro dessas crianças, né? E então a gente trabalhou com indivíduos com idades aí entre 8 e 15 anos, mais ou menos, e que tinham essa característica, eles tinham que ter o volume do cérebro maior do que o normal, né? Então, só para dar um exemplo da população que a gente trabalhou, essa aqui é uma figura que está no trabalho, né? Então, aqui é uma curva de crescimento do volume cerebral com o tempo. Os indivíduos, cada bolinha dessa é um indivíduo. Os indivíduos em vermelho são os indivíduos autistas que a gente trabalhou, né? Então a gente escolheu realmente aqueles que têm um volume de cérebro maior do que essa curva normal aqui, né? E esse aqui é uma representação do crescimento, né? Então tem um volume acentuado, né, no autista comparado com o cérebro normal aqui no controle. Então foram esses pacientes aqui que a gente escolheu para trabalhar, né? E o que a gente fez foi recriar redes nervosas, né, desses pacientes em laboratório através da reprogramação celular. A gente partiu de células da pele com uma biópsia de mais ou menos 3 milímetros, né, no braço, e a gente reprogramou essas células para que elas voltassem a esse estágio embrionário e a partir daí criar progenitoras neurais, né? Em paralelo, o que a gente fez foi o sequenciamento completo dessas pessoas, né? E a gente descobriu uma série de alterações genéticas em vias conhecidas, né, como a via de Wnt, WNT, né? Então que é uma via de controle do ciclo celular, né?
Isso chamou atenção, porque uma via de controle de ciclo celular pode explicar uma proliferação maior dessas células progenitoras neurais durante o desenvolvimento embrionário, o que levaria a um volume maior do cérebro, né? Então a gente fez essa hipótese simples e a gente mediu, né, a velocidade do ciclo celular dessas progenitoras neurais. E como a gente previu, né, absolutamente todos os autistas, né, as células dos autistas proliferaram com uma velocidade maior e acabavam proliferando mais, né, muito mais rápido, gerando o que a gente acha, né, um cérebro com maior volume. Bom, até aí, muito interessante essa observação, né? Uma via já conhecida de ciclo celular, levando uma alteração, e aí você tem um fenótipo, uma característica mensurável, que é o volume cerebral, né? E que a gente consegue recapitular isso em laboratório. Já estávamos super felizes com esse resultado, né? Agora, essas células que se proliferam, elas acabam tendo uma diferenciação, né, em redes neurais muito interessantes, né? Elas têm uma falha no sistema inibitório, né? Conforme esses neurônios vão se diferenciando, eles vão se diferenciando preferencialmente em neurônios excitatórios, ou seja, eles passam a informação muito rapidamente. Então esses são os neurônios glutamatérgicos do córtex frontal, né? E junto com essa população surge uma população modesta, tímida, de neurônios inibitórios que controlam, né, a informação que passa nessas vias ou hubs neurais, né? E quando a gente observa a funcionalidade dessas redes neurais, né, fica claro que esse defeito nesses neurônios inibitórios que a gente observa nas redes derivadas dos autistas, né, fazem com que não haja uma sincronização, né, dessa rede durante o desenvolvimento. A gente consegue crescer essas redes em cima de eletrodos que capturam a informação elétrica conforme essas redes neurais amadurecem, né, simulando o que está acontecendo realmente em útero durante o desenvolvimento embrionário. Então já ali já dá para ter uma noção de que o cérebro autista falha nesse amadurecimento, né, e falha nessa sincronização dessas redes neurais, né. Bom, também outro resultado muito interessante. Aí o que a gente fez foi testar uma das drogas que já está em ensaio clínico, né, que é o IGF-1, o fator de crescimento de insulina 1, né, e a gente sabe que os neurônios respondem muito bem a essa droga, aumentando o número de sinapses excitatórias, né? Então a gente testou essa droga nos neurônios autistas e nos neurônios controles, né? Os neurônios derivados de autistas responderam muito bem a essa droga, né? Depois da adição a gente vê que eles tendem a se comportar muito mais como os neurônios controles, né? Mostrando que houve uma reversão dessa rede neural com uma característica autista, né? Isso é muito legal. Agora, quando você olha cada indivíduo, como cada indivíduo responde à droga, aí que a gente achou uma coisa muito interessante, que essas respostas não são homogêneas, né? Ou seja, tem aqueles indivíduos que respondem muito bem, muito rapidamente à droga, e aqueles outros que demoram, né, para responder, ou tem uma resposta um pouco mais tênue, um pouco mais sutil, né, comparado com aqueles que respondem muito bem, né? Então, essa ferramenta permite com que a gente faça uma estratificação da resposta das drogas, né, em cada indivíduo, né? Isso sem nem ter testado a droga no indivíduo, a gente consegue prever como que ele vai responder a isso, né? Então, como é que eu imagino que essa ferramenta vai ser usada aí num futuro que eu nem acho que está muito longe da gente, né? A gente vai recriar essas redes nervosas ou minicérebros das pessoas que têm autismo, né? E aí testar diferentes drogas, né? E tentar descobrir qual a droga e qual a dose ideal para aquela pessoa, né? É realmente o que a gente chama de medicina personalizada. Você tem, por um lado, a informação genética que te traz uma informação sobre quais as drogas que poderiam funcionar melhor naquele caso, e você tem a possibilidade de testar essas drogas antes de ir para o paciente, né? Então é muito interessante ver como é que essas ferramentas estão entrando na medicina, né? Então é isso que a gente chama de medicina personalizada, né? Ou medicina de precisão. A forma de
você procurar um tratamento que seja mais eficiente e mais efetivo, né? Então a gente deu o primeiro passo nesse sentido, né? Estou muito orgulhoso desse trabalho, foi feito em colaboração com uma série de colegas, né? Como todo trabalho complexo requer uma série de colaboradores, né? Então estou muito feliz de ter diversos colegas brasileiros envolvidos aí, né? E o trabalho foi publicado, na verdade foi até capa da revista, foi escolhido para ser capa da revista, né? Então isso é muito legal de ver que a gente está colocando aí a pesquisa com o autismo aí na ponta das maiores descobertas que estão acontecendo no mundo, né? Então fica de olho que eu fico postando novidades aqui sobre as pesquisas que estão saindo aqui do laboratório. Um grande abraço para vocês. Qualquer outra dúvida, deixa anotado aí que eu dou um jeito de responder. Um grande abraço.